A primeira é essa daqui. Se o Flamengo concluir essa contratação, você pode esquecer, mano. Preocupa, hein? Danilo no Pois é. Flamengo. Rasga elogios ao Danilo. É um jogador moderno, um jogador de fôlego, de perna, um jogador de 24 anos de idade. Flamengo tem interesse em Danilo, aquele mesmo que era do Palmeiras. O Flamengo pode sim colocar mais dinheiro do que se espera, porque o Flamengo tem. Aí que você tá colocando. Não quer parar. É isso. Sabe que o Flamengo ganhou tudo na temporada passada, em 25, foi supremo e quer continuar E não assim. dormir nos Quer louros. continuar vitorioso, que deveria ser a não dormir mentalidade nos do louros. Palmeiras. dormir Não nos sentou, louros. não quer sentar nas glórias, quer continuar, quer mais, quer mundial, quer É o isso. que não conquistou no final aí contra o PSG, quer conquistar, quer nova Libertadores, quer ser penta da Libertadores. É isso, Lugó. Rapaziada, eu nunca vi aí os palmeirenses tão apavorados, né? Agora o Paquetá que vai vir pro Flamengo e agora a possibilidade de Danilo vir pro Flamengo, ex-jogador do Palmeiras aí, estrela e jogador do Palmeiras aí. E os palmeirenses estão aí indignados com essa possibilidade do Danilo no Flamengo. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e hypando o vídeo com força, porque essa quinta-feira começa aí com o pavor dos palmeirenses com a possibilidade de Danilo no meio de campo estrelado e europeu do Flamengo. Bora que bora e hype esse vídeo, né? Não se esquece e compartilha pro teu amigo rival palmeirense. Preocupa, hein? Danilo no Pois é. Flamengo. Vou comentar sobre Danilo, que o Flamengo tá com interesse do Danilo. Pra mim, olha, é uma tristeza absurda. Eu vou dizer que eu até não queria o Danilo. Esse sim, eu acho que é um carro batido. Eu quero ver a opinião do André. Eu não traí o Danilo, mas o Palmeiras carece de um volante. E o Danilo, que antes de ir pro Botafogo, o Palmeiras tinha prioridade de compra. E o Anderson Barros dormiu. O Anderson Barros dormiu e o Danilo pode estar indo pro Flamengo. Vai ser desesperador, gente. Ver o Danilo no Flamengo, o Flamengo montando um puta time com Paquetá, com Danilo, e a gente sem camisa 5, sem ninguém. Olha, sem brincadeira. Eu não sei mais o que fazer, André. Danilo no Flamengo, eu não queria o Danilo. Eu acho o Danilo um carro batido. Mas o fato do Palmeiras não ter um camisa 5 me deixa pé da vida com o Danilo. André, gostaria do Danilo no Palmeiras? O que você acha do Danilo? Eu não queria, eu acho um carro batido. Quero a sua opinião, André. Vai lá, Danilo. Eu gosto muito do Danilo, Gó. Eu acho que ele teve uma contusão séria, realmente ele teve uma contusão séria. O ano passado ele ficou muito fora de jogos do Botafogo, mas os jogos que ele entrou, a gente tem o nosso amigo Filipão, que é botafoguense, rasga elogios ao Danilo. É um jogador moderno, um jogador de fôlego, de perna, um jogador de 24 anos de idade. Então, assim, eu gostaria muito do Danilo no Palmeiras hoje. A primeira é essa daqui. Se o Flamengo concluir essa contratação, você pode esquecer, mano. Você pode esquecer. O erro do planejamento do Palmeiras vai sair mais caro do que estão te falando. Espero que não dê certo, mas tem um lado meu que torce pra acontecer. Porque o Danilo era pra ter jogado no Palmeiras. O Palmeiras não poderia ter ido no Nottingham Forest, contratar o Sousa, contratar o Marlon do próprio Botafogo e permitir que o Botafogo repatriasse o Danilo. Não sei se isso vai avançar, mas seria um acréscimo absurdo pro Flamengo. O flamenguista ia ver um jogador que encaixa no modelo de jogo do Flamengo e que é um baita de um jogador. É jogador a nível de seleção brasileira, o Danilo. O Danilo é um ótimo jogador. A lesão dele na Europa atrapalhou muito a crescente que ele vinha tendo. Era pra ele ser hoje um jogador de 60 milhões de euros. Infelizmente ele teve a lesão, essa lesão atrapalhou ele sair do Nottingham Forest para outra equipe. O Palmeiras poderia ter vendido ele pro Arsenal, que aí seria uma entrada totalmente diferente na Europa para ele. É um ótimo jogador e o Flamengo tá de parabéns por tentar a contratação. Parabéns. Essa é uma contratação a nível do Flamengo. Olha isso daqui, ó. Flamengo tem interesse em Danilo, aquele mesmo que era do Palmeiras, depois foi para a Inglaterra e o Botafogo adquiriu o jogador, comprou ele e avalia fazer proposta. Danilo é o novo alvo do Flamengo. Informações da jornalista Raíssa Simplício. Nesta quarta-feira, pela manhã, no dia 21, o clube tem interesse no volante do Botafogo e avalia fazer uma proposta oficial para disputar a temporada de 2026. Contratado pelo Botafogo junto ao Nottingham Forest, no segundo semestre de 2025, Danilo é visto como uma peça fundamental para o ano do Glorioso. O jogador já teve propostas recusadas pelo Botafogo e foi sondado por clubes da Premier League, como o Brighton e o Fulham. Aqui não fala detalhadamente quais propostas foram recusadas, né? Fala que ele foi sondado por equipes inglesas, mas não fala se chegou a receber propostas e o Botafogo recusou. A questão é o seguinte, meus amigos, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Enquanto está valendo o Danilo hoje, no Transfer Market, claro que sempre os valores do Transfer Market vai estar abaixo do que aquilo que o mercado pede. Aqui, Danilo Botafogo, volante. Ótimo jogador, excelente jogador. Teve uma lesão grave? Teve. Quando falaram do retorno dele para o Brasil, nós falamos aqui, coloca uma proposta, traz o jogador, o moleque é uma cria da academia do Palmeiras, foi revelado pelo Palmeiras, tem identificação. O Palmeiras simplesmente fechou os olhos para o garoto foi lá para o Botafogo, o que não tomou uma decisão errada, tá? Porque o garoto sempre respeitou o Palmeiras e agora tem o nome dele aí surgindo
ao redor do Flamengo. Vamos ver o valor dele aqui, ó. 22 milhões de euros. Se eu não me engano, acho que o Botafogo pagou 25, né? Na época. Preço de mercado aqui no Transfer Market, a gente sabe que esse valor é um pouco menor, tá? De 22 milhões de euros. Ótimo jogador, jovem jogador ainda, viu? 24 anos de idade. Tem muito o que mostrar ainda no futebol. E se o Flamengo fizer essa movimentação, se eventualmente o Flamengo fizer a proposta e trazer o Danilo, né, para a equipe do Flamengo, cara, vai ser uma ótima contratação. Uma ótima contratação. De fato, ele foi pro futebol inglês, acabou ficando encostado lá, como acontece com vários jogadores brasileiros, mas aqui do futebol brasileiro, ele é uma peça protagonista, uma peça fundamental, principalmente para uma equipe que quer renovar os seus atletas. Hoje o Flamengo tem atletas que são muito bons, muito experientes, só que a média de idade do Flamengo, ela vai aumentando. Então a ideia do Flamengo é ir reduzindo aos poucos, mesclando jogadores experientes com jogadores mais jovens. Então é uma receita muito interessante essa de trazer o Danilo. Eu já vi torcedores palmeirenses que estão histéricos, porque se o Danilo for para lá, é um absurdo, porque o jogador vai mostrar uma total falta de respeito pelo Palmeiras. Meus amigos, vamos lá, o Danilo estava no mercado, o Palmeiras não foi atrás. O Palmeiras não foi atrás do jogador. Agora, peraí, o jogador é um profissional também, o cara vai ficar refém? Não vou jogar em outra equipe, a não ser no Palmeiras. Aí a Leila Pereira, Barros, Companhia Limitada, Santa Trindade lá, tá pouco se lixando pro cara. Agora o cara vai ficar de frescura? Não, uai. Ele tem direito de jogar onde ele quiser. Seja no Botafogo, seja no Flamengo, seja no Corinthians. A partir do momento que o garoto estava disponível para negociação e o Palmeiras nem sequer tentou articular alguma coisa, é direito do cara ir para onde ele achar que deve ir. Se ele achar que deve ficar no Botafogo, que fique. Se ele achar que ele deve fazer um movimento ao Flamengo, que ele vá. Isso já não é um problema nosso. A nossa diretoria fechou os olhos. É por isso que eu falo sempre para vocês. Parem de bater palmas para essa diretoria, para essa gestão. Para de ficar colocando essa galera em pedestal. Para com isso. Para de municiar o ego dessa gestão. Parem com isso. Vamos cair na realidade e vamos agora esperar um trabalho consistente. Trabalho consistente, é isso que a gente quer. Não adianta ter um trabalho que parece promissor agora, chegar no final do ano, se desfalecer. Não. Trabalho consistente. Vamos observar aqui as movimentações do mercado. Neto, você acha que o Flamengo pode colocar uma proposta pro Danilo? Pode. Você acha que o Botafogo vai aceitar? Não, não vai aceitar. O Botafogo não vai aceitar. A não ser que o Flamengo coloque bastante dinheiro. Aí, meu amigo, ou o jogador force uma situação, o que eu também não acho que vai acontecer. Porém, o Flamengo pode sim colocar mais dinheiro do que se espera, porque o Flamengo tem um capital disponível para trabalhar com ele, um intervalo muito confortável para trabalhar com ele. E aí o Botafogo pode... Não, peraí, por esse valor aí, tá. Porque vocês sabem como as coisas estão lá no Botafogo. Os caras estão também meio que no fim da feira lá. Olha o que irrita ele, ó. Só parem de elogiar o Flamengo, eles conseguiram títulos com manchas, foram favorecidos, muitos erros, gestão é diferente, receitas diferentes, ainda assim, vou parar, só porque você quer, viu? Vou parar. Eu fiquei sem elogiar o Flamengo porque eu achei que não merecia elogio, uma cota. Aí se você pega a tabela do Brasileirão aqui, deixa eu colocar aqui, mas eu não consigo entender, cara. Eu juro por Deus, cara, por isso que eu não faço mais live todo dia, e não vou fazer live no YouTube todo dia, acabou. Eu posso falar assim que oficialmente acabou. Acabou aquela minha dedicação de ficar... Acabou. É por causa desses caras, mano. É por causa desse cara. É de tanto conviver com esse tipo de gente, mano, que eu não tenho vontade de fazer live lá, cara. Bota o vídeo e acabou. Não preciso ficar vendo tanta merda. Não, aí o cara fala pra parar de elogiar o Flamengo, certo? Quando você olha aqui, eu elogio quem, afinal, aqui? Eu elogio quem? Eu fiz um vídeo elogiando o Mirassol. Aí não machuca o cara, né? O vídeo... Olha a hipocrisia aqui na tela de vocês, ó. Olha o meu vídeo elogiando o Mirassol, em que mês que foi? Quer ver? Mirassol, Insta Verde. Eu fiz um vídeo elogiando o Mirassol lá há 2 meses atrás. Deu 2 meses atrás. Deve ter sido setembro, outubro. Porque aqui fala 2 meses, é um pouquinho mais. Deve ter sido outubro. Eu fiz um vídeo inteiro. E exemplo, sabe quantas views que deu? 3 mil. Quando eu elogio o Flamengo, dá 90. Aí você vai falar, então você elogia o Flamengo por view? Não, mas é também. É também. Eu fiz elogios ao Cruzeiro. Eu fiz elogios ao Mirassol. E eu fiz elogios ao Cruzeiro quando ninguém acreditava no Cruzeiro. Lembra meu debate com o TH? Então, o campeonato terminou assim. Eu tava errado quanto ao Cruzeiro? Pontos que... Sim, cara. Que poderia ter buscado, sim, 85, 86 pontos o Flamengo. O Flamengo também teve seus vacilos. Perdeu 10 vezes no campeonato. Perdeu 10 vezes, não. Empatou 10 vezes no campeonato. Perdeu 5. Empatou pra caralho o Flamengo. Entendeu? Só o Palmeiras perdeu 8. E o campeonato se decidiu nisso. Era pra ter sido um campeonato que esses empates do Flamengo eram suficientes pra ele ter entregado o título.
Não era nem a derrota, eram os empates. O Palmeiras perdeu mais que Cruzeiro, perdeu mais que Mirassol. Até como primeiro volante ele serviria. Ele e Marlon Freitas reviveriam a dupla que foi feita no Botafogo, né? Mas eu não sei quais são as condições do Danilo. Eu acho que, por exemplo, ele é mais interessante de um esquema do Flamengo do que o Paquetá, na minha opinião. Ele daria mais proteção, ele e o Pulgar seria uma dupla de volantes excepcional do Flamengo no meio campo. Perfeito. Perfeito, entendeu? Agora, cabe, ele, Paquetá, ele, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, cabe, mas aí é muita volância, né? Mas é um belíssimo jogador. Se ele não teve, se o problema que ele teve no joelho não o atrapalhar, ele é um belíssimo jogador. Tá aí, Karina, deixa eu ver a opinião da Karina. Danilo no Flamengo e o torcedor do Palmeiras tá muito pé da vida. Jogador que era nosso, que foi muita bola. Pra mim, foi o melhor revelação da base que o Palmeiras já teve na questão defensiva. Na questão defensiva do meio para trás, para mim o Danilo, naquela era de 2020, o Danilo foi a maior revelação do Palmeiras e a gente perdeu pro Botafogo e agora tá perdendo pro Flamengo. O Botafogo realmente tá numa liquidação completa. Savarino pedindo para ir embora, o Fluminense tá muito perto de levar o Savarino e o Danilo, se chegar no Flamengo, vai ajudar muito o Flamengo. O meio de campo com o Pulgar, que é um volante mais de marcação, e o Danilo, que joga muita bola, verdade, gente. Eu acho que agora o Flamengo com o Danilo, revezando muitas vezes com o Jorginho, Danilo com o Jorginho se revezando, o Flamengo vai ter um belíssimo segundo volante durante 90 minutos, que é o que o Flamengo passou muito de dificuldade durante o ano, né, Karina? Se o Flamengo tinha uma dificuldade de jogadores mais velhos. O Jorginho, inclusive. Né? O Jorginho, o Saul, o próprio Saul. Então o Flamengo tem dois jogadores que com uma certa idade acabaram desfalcando o Flamengo. Com a chegada do Danilo, o Danilo também, que talvez não tenha físico para aguentar os 90 minutos, ele vai. Imagina, Karina, sai Danilo, entra Saul. Sai Saul, entra Jorginho. Olha o revezamento. Enquanto o Flamengo tem Danilo, Saul e Jorginho, a gente tem Aberração, tem o Aníbal Moreira que foi embora, Emiliano Martínez, que é um horroroso, e tem o cara da base lá, o Larson, que tem jogado mas bem mais. Ele é mais completo que o Saúl. O Danilo, além de marcar, ele sai pro jogo. Ele vai pro jogo. Mas o Palmeiras poderia ter exercido o direito de compra, hein? Eu acho que o Danilo teria lugar tranquilamente no time titular do Palmeiras, André. Não, você vende um jogador por 20 milhões de euros. Não passa nem um ano, você vai pagar 22 milhões como o Botafogo pagou, gente? Não tem propósito isso. Não tem propósito. Como empresa não tem propósito. Você vender por 20. Passar nem 6 meses, você comprar por 22 é atestado de burro, me desculpa. Não tinha como contratar o Danilo. Seria uma burrice gigantesca. Agora, você tinha outras opções no mercado para trazer Sousa, do Racing, o Nardoni, do Racing. Eram jogadores parecidos com o estilo do Danilo. Agora, contratar o Danilo por 22 milhões de euros, para mim, não tem propósito. Eu entendo assim. Você vende por 26 meses depois, você vai pagar 22? Então, ficasse com o jogador, não vendesse. Pro Palmeiras não compensava. É que os números em um ano no futebol dobraram, triplicaram. Você fala em 20, 30 milhões de euros, hoje é como se fosse dinheiro de pinga. É impressionante, é assustador. Mas eu não teria pago 22 milhões no Danilo. Eu não sei quanto que o Botafogo vai querer pelo Danilo. E o Botafogo vai vender Danilo, vai vender Savarino. O Textor quebrou, gente. O Textor tá quebrado. O time dele na Bélgica tá quebrado. Ele tem um time na Bélgica, tá quebrado também. O Textor tá com as calças na mão. O Botafogo vai passar vexame em 2026. Hoje, André, esse moleque aqui, que é o tal do Montoro, como joga a bola esse Montoro? Por que o Palmeiras não acha Montoro? Por que o Botafogo, que não tem dinheiro pra nada, que o Texto está vendendo o almoço para comprar janta, acha um jogador como o Montoro e o Palmeiras só acha engodo? O Montoro é craque, André. O Montoro com 18 anos, pra mim ele é capaz de ser melhor que o tal do Alan. Você prefere o Montoro ou o Alan? Eu acho que o Montoro é mais jogador que o Alan, André, de verdade. Um meio de campo muito reforçado, o Flamengo nem precisa dessa peça, mas assim, vai ajudar, vai ser útil, porque o Danilo tem qualidade técnica, é um jogador diferenciado, é jovem, tem a questão da contusão, mas se não for muito grave, eu acho assim, Lugó, ele vai ajudar demais, vai ser útil no elenco do Flamengo. Mas vamos lembrar bem, né, que o Textor, o presidente do Botafogo aí, vamos lembrar que ele só está nessa situação grave, quebrado, porque quis competir com o Flamengo em 2024. Tudo bem que ganhou o Brasileirão, ganhou o Libertadores, ganhou sim, com méritos assim histórico também, mas o outro ano você viu a queda livre, porque times que tentam realmente competir de igual a igual para o Flamengo, tanto dentro de campo quanto financeiramente, que claro, né, tem que ser primeiramente financeiramente para depois ser dentro de campo, né, tem que ter um elenco forte para isso. E foi tentar competir com o Flamengo realmente em nivelado mesmo, tanto que superou o Flamengo em 2024 e ganhou tudo, mas que não aguentou pagar as dívidas, porque são muitas, e hoje está no que está, né? O Atlético Mineiro também, em 2021, né, que teve a sua ascensão, reapareceu no futebol brasileiro e quebrou também, tá aí endividado pra cacete. E o próximo, e provavelmente tá quase claro isso, assim, só não vê quem não quer, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro também aí tá se encaminhando para isso, um time aí que tá gastando muito, sem ter onde de tirar, né?
Porque o Pedrinho, se vir que tiver dando merda, que tiver dando deslucro, né? Que tiver dando aí prejuízo, ele vai, ó, sair, rapaziada. Então, o Flamengo aí está não atirando para todos os lados, nunca o Flamengo está atirando nos pontos certos e de nível realmente que possa, ó, vestir a camisa do Mengão, do mais querido e o melhor time do mundo, o Clube de Regatas de Flamengo. Então deixa aí tua opinião nos comentários. Para mim esse Danilo aí também é muito bom. Agora tem que ver sobre essa questão da lesão dele, né? Se isso aí já passou dele, se isso aí pode atrapalhar o desempenho máximo dele que ele pode entregar em campo, porque quem vem pro Flamengo tem que entregar o seu desempenho máximo, porque senão é melhor sair pelas portas dos fundos e fingir que nunca vestiu a camisa do Mengão, porque quem tá aqui tem que jogar com raça, amor e compaixão. Esse é o lema do Flamengo. Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí sua opinião sobre Danilo do Flamengo, se é uma boa opção aí para sempre estar revezando aí com o Jorginho. Danilo, que é um jogador muito novo, tem 24 anos, passou pela Europa e só não teve uma evolução constante na Europa por causa de uma infeliz lesão que ele teve aí e que infelizmente pausou aí essa evolução dele no futebol europeu na Premier League. Eu sou Flaufire, valeu, falou, e rapaziada, eu tô com muito sono mesmo, mas eu não podia deixar de trazer vídeos pra vocês. Valeu, falou, é nóis.